Meu nome é Keitri Manoel Vira Santos, eu sou do Segundo Alimentos e hoje eu vou falar sobre as viagens de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele nasceu em 1451 e ele se apaixonou bem cedo pelo mar e ele começou a trabalhar para o serviço do Renato de Anjou e ele trabalhou nas rotas do açúcar do Mediterrâneo e começou a explorar as águas do Atlântico com apenas 20 anos, né? Bem novo. Em 1476, ele se instalou com sua família em Lisboa, Portugal. Ele também navegou pela Inglaterra. No ano de 1449, ele se casou com Filipa Moniz, a filha do antigo governador de Porto Santo. Ele era marinheiro experiente e cosmógrafo. E, segundo alguns autores, fala que a sogra do Colombo entregou os mapas do falecido marido para ele. Ele viveu no arquipélago de Madeira, onde ele começou a ter a ideia de alcançar a Índia pela rota ocidental. Em Portugal, ele conheceu marinheiros que relatavam as suas viagens, ventos, tempestades e que os navios afastavam do continente africano, mandando eles para territórios totalmente desconhecidos, onde eles não tinham noção nenhuma de onde eles estavam. Ele fez o projeto de chegar na China pelo Ocidente, né? E apresentou a coroa de Portugal, só que eles rejeitaram por causa dos riscos. A figura do Cristóvão nos primeiros anos foi repleta de mitos e teses mal substanciadas. E eles também tinham assinado o Tratado de Alcaçovas em 1479 e que os portugueses tinham apostado em alcançar a Índia pela rota contrária à de Colombo. E depois de ser rejeitado pela coroa portuguesa, ele se dirigiu para Castela e apresentou o projeto aos reis católicos. Só que, novamente, ele foi rejeitado. Que em Castela ela tinha uma comissão de especialistas que alegaram que os dados dele eram falsos ou impossíveis de comprovar, então não teria como fazer aquela viagem. Depois de 2 tentativas fracassadas, ela deve pensar o quê? Nossa, desistiu, né? Não vai mais rolar. Só que ele foi buscar apoio na Espanha e ele sabia que o êxito da viagem dele dependia dele ter uma base nas Ilhas Canárias. Iria permitir acender os ventos dos corredores alísios atlânticos, que no caso pertencia a Castela. E esses últimos anos não foram muito proveitosos para ele, visto que a monarquia e os homens ricos de Castela estavam concentrados na campanha contra os últimos redutos do reino narista de Granada. E as exageradas pretensões do navegador também não ajudavam. O rei Fernando inquietou-se pela ambição de Colombo pelo título Almirante Perpétuo do Mar Oceano, na qual a família do rei possuía um título. O Tratado de Alcaçovas impedia os reis católicos a expansão pelo caminho meridional, pelo Levante, né? E os monarcas também estavam bem descontentes com a exploração portuguesa e com o controle sobre a rota do ouro africano. Se o projeto do Cristóvão Colombo tivesse êxito, ele satisfaria o desejo de expansão dos castelhanos. E no dia 2 de janeiro de 1992, os reis católicos, eles conseguiram concluir a entrada deles na cidade de Granada. E o clima de euforia trouxe para Castela um oportunismo, uma mística de nação escolhida por Deus. Segundo eles, Deus alimentava os novos desafios que eles iriam receber com aquela reconquista. E nesse meio termo, finalmente, o projeto do Colombo foi colocado em marcha e no dia 17 de abril de
1492 foi assinado as Capitulações de Santa Fé. Capitulação, para quem não sabe, é o efeito ou o ato de capitular, que capitular significa combinar, trabalhar e etc. Encerrando assim as batalhas de Granada e abrindo um novo capítulo da história castelhana. E nesse mesmo período de tempo foi assinado um contrato entre a coroa e Cristóvão Colombo, na qual os reis reservavam a titularidade de Colombo às terras descobertas em troca de apoio à sua campanha. E, por outro lado, os monarcas aceitavam as petições dos genoves em nomeá-los vice-rei perpétuo e governador de qualquer território que encontrasse o almirante hereditário do Mar Oceano, que também beneficiaria de 10% dos tesouros descobertos e de uma oitava parte dos lucros do tráfico e do comércio. E grande parte de todos os historiadores concordavam que os reis castelhanos aceitavam na íntegra as condições de Colombo, porque eles não pensavam muito bem em cumpri-las. A aquisição. E no dia 3 de agosto de 1492, Colombo zarpou de Porto de la Fronteira, em Huelva, com 89 marinheiros divididos por 2 caravelas, a Pinta e a Nina, e uma nau, a Santa Maria. Ele ancorou primeiro nas Canárias para mudar o armamento da Pinta e reabastecer, e mais ou menos 33 dias depois, pelas 2 horas da madrugada do dia 12 de outubro, avistou a terra, que era o ilhéu de Guananarí, depois de designado por São Salvador, cuja a identidade ainda hoje é debate por parte de vários historiadores. E a partir dali ele percorreu o arquipélago das Bahamas e as ilhas de Cuba e do Haiti. E nessa última viagem, com os restos da Santa Maria, que naufragará em frente na costa do atual Haiti, e Colombo mandou construir o que foi a primeira base espanhola no Novo Mundo, a Fortaleza La Navide, onde deixou uma guarnição com aproximadamente 40 homens, com provisões para um ano. E de volta à Espanha, depois de vencer várias tempestades, ele se refugiou nos Açores, tocou terra em Lisboa e atracou no porto de Palos em 15 de março de 1493. A parte do cansaço dos expedicionários, os navios só traziam uma pequena remessa de ouro e pérolas, aves exóticas e 7 índios, e não havia rastro de nenhuma especiarias. E na segunda viagem dele, que ocorreu entre 1493 e 1496, ele traçou uma rota bem mais ao sul do que da antiga viagem, que permitiu a descoberta das pequenas Antilhas e a criação das primeiras bases de colônia em La Espanhola, que hoje em dia é dividida entre o Haiti e a República Dominicana, e também aproveitou para explorar melhor Cuba e Jamaica. E a terceira viagem, que ocorreu entre 1498 e 1500, ele chegou ao continente por uma rota mais meridional, desembarcando na costa atual da Venezuela. E ali ele encontrou os colonos que tinham ficado em La Espanha, que tinham sido capturados por Francisco Rodón, que se tinha sublevado para apaziguar os ânimos. Os reis católicos, olha eles aí de novo, eles nomearam Francisco de Bombadilha como governador da ilha e enviaram para restabelecer a ordem. E eles acusaram Colombo e o seu irmão Diego de não respeitarem as leis espanholas, pelo que acorrentou e os enviou num barco de regresso à Espanha. Novamente eles retornam para a Espanha. E, embora nunca tenham sido desenvolvidos alguns bens confinados, nem o controle de La Espanhola, a
Rainha Isabel, que era sua principal protetora, organizou a quarta, que também seria a última viagem. Estava convencida de que o Estreito Interoceânico se encontrava no Istmos do Panamá. A viagem levou sem problemas até Martinica, São Domingos, Jamaica e Cuba. Um forte furacão e a recusa de Ovando para que ancorasse em São Domingo dizimou a frota, que arduamente chegou à costa da atual Honduras. Depois de descansar e armar os barcos, o navegador orientou-se para o sul para sulcar as águas costeiras de Nicaragua. Eles estavam desesperados por não conseguir encontrar a passagem para as Ilhas Orientais e percorreu as costas do Mosquito até Veraguá, que hoje em dia é conhecido como Panamá. E ele tinha artrite, né, o que fazia ele sofrer muito com dores. E ele estava decidido que no Natal de 1503 ele ia passar em Santa Maria de Belém, que foi onde ele fundou uma pequena povoação. A viagem deles de volta para casa foi bem complicada, com montins de avaria que os deixavam parados na Jamaica. E o Nicolas Ovando enviou um navio que salvou a vida deles e permitiu o retorno para casa em novembro de 1504. E nas outras semanas, depois que ele chegou, a rainha Isabel morreu, que era sua principal beneficiadora, e a época do ouro do almirante terminaria, né? Não, a morte dela não favoreceu ele, e pelo contrário, não foi bacana. A posse de Joana Altorno, a filha dos reis católicos e do seu esposo Filipe o Belo, impôs um travão nos assuntos indianos e na atividade colonizadora. Colombo tentou que os novos reis lhe desenvolvessem os antigos direitos e honra, mas não teve sucesso. Doente, defraudado e sem apoio, em conforto com a coroa, se instalou no convento franciscano de Valladolid, onde redigiu seu testamento e veio a falecer no dia 20 de maio de 1506, convencido de que chegará à Ásia e demonstrará as suas teorias. O que tocou o governador Ovando. Ele assumiu o poder de La Espanha, mas teve de abandonar os planos de expansão. E só com o regresso do rei Fernando, que aconteceu em Castela em 1507, que reativou o impulso expedicionário. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu queria, que tenha ficado bem explicado. E até o próximo vídeo.